não é fácil. O Espírito Santo de Deus é algo puro, é algo lindo, é algo majestoso. E hoje, praticamente, eu fiquei a minha manhã toda orando a Deus. E eu mais chorava do que falava. Porque quando as palavras faltam, o choro, ela cumprimenta a nossa adoração. E hoje foi um dia assim, a qual eu passei a manhã praticamente chorando aos pés do Senhor. E Deus me deu uma palavra que está em Isaías, capítulo 11. Nós vamos entender as 5 coisas, as 5 qualidades do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. E o interessante é que a gente vai entender como Jesus adquiriu as 5 manifestações sobre ele. Isaías capítulo 11, versículo 2, e diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 5 características da qualidade do Espírito Santo de Deus está em Isaías. Isaías profetizou a respeito do Messias que viria. E nós agora vamos para Mateus, aonde nós vamos conhecer as características. Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, a tentação de Jesus. E vamos entender porque às vezes nós somos batizados e passamos por provações. Nós somos batizados e não deixamos de passar por provações, porque a provação vai nos dar essas 5 qualidades para entender lá na frente o futuro. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 4, versículo 1. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o atentador aproximou-se-lhe e disse: és tu, filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará resposta a teu respeito. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrando me adoraste. Então Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A gente já entende de cara que no versículo 4, Jesus já dá algo que ele aprendeu daquilo que nós acabamos de ler lá em Isaías. Ele usa a sabedoria, e ele dá uma lição a Satanás e diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Nós não dependemos das coisas terrenas, nós dependemos das coisas espirituais, para que as coisas terrenas sejam favoráveis a gente, para a gente passar por cima. O batismo do Espírito Santo nos dá esse entendimento, porque quando nós somos batizados,
Bíblia diz que nós nascemos do pecado. Nós já viemos do pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus e estendemos a nossa mão e fomos batizados, o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós e começa a limpar a nossa casa, tirar as coisas imundas e jogar para fora. E a gente começa a ter discernimento das coisas espirituais. A gente começa a entender a dinâmica da sabedoria. Quando alguém chega perto de você com um problemão, e pelo Espírito Santo de Deus, você dá conselho sábio. Porque uma das funções do Espírito Santo é aconselhar, é nos livrar de problemas. Muitas vezes tomamos os problemas para nós, porque a gente resolvemos tomar posse do problema. Mas se nós escutarmos o Espírito Santo de Deus, você não vai ver crente com problema. E Satanás continua a interrogar Jesus. E nós entendemos aqui no versículo 7 que quando Jesus diz: olha, também está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus, ele dá um conselho para Satanás. Olha, ele é teu criador. Tu sabe que ele te criou. E tu não deve puxar adoração para você, cara. A adoração é dele. A adoração é de Deus. E só a ele devemos adorar. Então o conselho já começa na vida de Satanás. Se ele fosse mais esperto, ele tomava posse desse conselho e saía logo de perto de Jesus. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não deixa se enganar, ele não deixa ser embaraçado pelas coisas deste mundo. O Espírito Santo de Deus é o nosso alerta, é o nosso guia, por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós buscamos. E continuando mais à frente, então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Entendimento. Qual tem sido o nosso entendimento diante do Espírito Santo de Deus? O que nós temos entendido daquilo que o Espírito Santo de Deus quer de nós, além da adoração? Quantos aqui nos momentos de dificuldades se encontraram dentro do seu quarto, sem palavras, mas com choro? E eu entendo que o choro, ele é uma palavra mais sincera do que a palavra. O choro, ele é muito sincero, porque as nossas lágrimas movem a mão de Deus. Eu entendo que quando nós estamos chorando diante de Deus, por falta de palavras de agradecimento, ou por falta de palavras de busca a Ele, Ele olha para nós com um carinho diferente, porque a sinceridade está nos nossos olhos. A palavra de Deus diz em Apocalipse que as nossas lágrimas que foram colhidas pelo Espírito de Deus está no odre. E todas as lágrimas é uma história. E toda lágrima mostra aquilo que nós somos diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos leva a entender a graça e a dinâmica dele dentro de nós, em buscar, em fazer as obras de Deus. Você pode colocar os seus olhos em Hebreus capítulo 2, 18, que diz assim: ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amados, quando nós somos tentados, nós clamamos ao Senhor, Ele intercede por nós, e Ele vem ao nosso favor, e luta as nossas causas, nos dá a vitória, nos ensina a ser mais do que vencedores, porque Ele foi tentado, e Ele viu que foi difícil, e sabe que se nós, sem o Espírito Santo de Deus, não vamos conseguir. Mas Ele se levanta ao nosso favor, Ele se coloca ao nosso favor e guerreia as nossas guerras. Ele foi tentado e sabe que foi difícil, mas por nós, Ele se coloca na peleja. Ele foi tentado. Eu
Eu achei que quando eu me batizei ia ser tudo fácil. As lutas começou, as guerras começou. Mas Deus, Ele me deu uma estratégia de quando eu saí do mundo e entrei para a igreja. Eu entendi que eu não poderia ir para uma praça, porque eu ia encontrar pessoas que eu não poderia encontrar, que eu poderia usar drogas. Então Deus me deixou dentro de casa, lendo Bíblia e orando e me fortalecendo, para que no dia que eu saísse, eu poderia dizer para eles, como eu disse: apartai-vos de mim, que isso não me pertence mais. A busca pelo Espírito Santo, ela tem que ser incansável. Ela tem que ser incansável na nossa vida. É tempo e é fora de tempo. É a busca pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e encontrar a graça de Deus sobre nós. Temos força para buscar ao Senhor, para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele não é um arrepio, Ele não é um sopro, Ele não é um vento, Ele não é um gelo. Ele é uma pessoa que conversa conosco e habita dentro de nós, que quando Ele entra de dentro de nós, Ele muda de dentro para fora, e as pessoas veem de fora para dentro o reflexo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É de dentro para fora. É de dentro para fora. A Bíblia diz que o coração está cheio daquilo que diz a boca. Se o teu coração está cheio de palavra, está cheio do Espírito Santo de Deus, só sai coisas angelicais dos teus lábios. É buscar o reino de Deus, é estar diante de Deus. Em Salmos capítulo 91, versículo 3 diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha Deus mais uma vez guardando a gente. Olha Ele nos livrando mais uma vez. E o que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha que é lançada no chão com o laço, e os passarinhos, quando vai, se puxa a corda e prende a perna dele. Assim é na nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, Satanás, ele cria a sua armadilha e nos segura pelo pé e coloca os seus grilhões, e vivemos amarrados pela condenação do pecado. Mas Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. É o nosso refúgio, é a nossa força. É o Espírito Santo de Deus. Sábado passado, eu larguei do trabalho e fui dormir. E eu tive um sonho tão lindo, um sonho tão maravilhoso, que eu fiquei impactado. Eu já acordei chorando. Algo que mexeu muito comigo. Eu sonhei que eu estava numa igreja pregando. Eu não via o rosto das pessoas, mas via a igreja completamente cheia, e pregava sobre o Espírito Santo de Deus, e aquela comoção dentro da igreja. E algo extraordinário aconteceu sobre a minha vida. Uma criança de mais ou menos 10 anos veio ao meu encontro, e eu tentando me afastar, e ela vinha, e eu entendi que o Espírito Santo mandou ministrar sobre ela. E eu comecei a orar sobre aquela criança, e o sobrenatural de Deus caiu sobre a vida daquela criança. Aí perguntei a Ele: Senhor, por que nós não estamos vendo isso real nas vidas das pessoas? O Espírito Santo de Deus fala para mim que as pessoas perderam a essência de criança. As pessoas perderam a essência de ser criança. Ficamos muito maquinados. Viemos, adoramos, levantamos a mão, acreditamos que o Espírito Santo liberta, acreditamos que o Espírito Santo é tudo isso que nós estamos lendo, mas não tomamos posse dessa palavra, não tomamos posse do Espírito Santo de Deus. Há tempo que nós não ouvimos as pessoas dizer: olha, o Espírito Santo me falou isso. Nós temos uma criança dentro de nós, e essa criança é o Espírito Santo de Deus, que nos alegra. É o Espírito Santo que nos impulsiona a sermos felizes. Chegamos na igreja parecendo muito mais um bule de bico.
Se o pastor não falar, fala com teu irmão, dá um sorriso para o teu irmão. Não fazemos isso. Somos um povo alegre, cheio do Espírito Santo de Deus. Somos um povo alegre que o Espírito Santo de Deus manda dentro de nós. Às vezes eu procuro entender quando a Aninha está ministrando, e às vezes para o louvor e diz: igreja, vamos orar. Vamos orar. Sabe, o Espírito Santo, ele está pairando dentro da igreja, mas a gente está desligado, a gente está disperso. A gente é o Titanic procurando uma barra de gelo para bater. A gente não tem mais a sensibilidade de buscar o Espírito Santo de Deus. Os dias estão se abreviando, Jesus está à porta, já existe guerra, rumores de guerra. Daqui a 5 anos não vai existir mais dinheiro em espécie, tudo vai ser agora digital. Estamos esperando uma marca. De repente essa marca já está aí, a gente não está observando, porque estamos tão habitolados nas nossas coisas. Em momentos que nós estivermos só dentro da nossa casa, busca o Espírito Santo de Deus, converse com Ele. Ele é nosso amigo, Ele está ali do nosso lado para conversar. Uma vez eu passei numa casa e Deus me fez olhar para dentro da casa. Eu nunca olhei para a casa de ninguém, mas essa casa eu olhei. Aí eu vejo o marido olhando a televisão e a esposa no celular. Não tem conversa, não tem diálogo. E é isso que está acontecendo no mundo gospel com os crentes. As pessoas estão ligadas no celular e o Espírito Santo está aqui. Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. Fala comigo. Mas nós esquecemos dele, porque o entendimento do celular tomou o tempo do Espírito Santo, e nós não oramos mais como antigamente. Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas. Quando nós vamos ver isso? Quando nós vamos ver os nossos filhos cheios do Espírito Santo? Se nós não induzimos a ele a orar, a ler a palavra, se nós não induzimos ele a dizer: olha, pega a Bíblia, cara, vai orar, senta aqui comigo, vamos orar, vamos ler um versículo por dia. Quando nós vamos ver os nossos velhos ter visão, se estamos maltratando a geração de Cã. Esses dias um amigo meu, pastor Dauri, pregou até aqui. Ele foi lá conversar comigo e ele fechou o carro. Ele saiu, não sei o que aconteceu, ele voltou para conferir. O rapaz veio com a moto, pegou ele para trás e jogou ele em cima e caiu. Um homem de 68 anos. E o rapaz, ele já chegou irado, brigando, discutindo. E eu fiquei parado, olhando para ele, sem entender. E eu: Senhor, me dá graça, porque eu estou a ponto de ir em cima dele. Aí ele olhou para mim e disse: o que você está me olhando? Aí eu fui para cima dele: você está falando comigo? Você tem certeza que está falando comigo? Rapaz, vou te dizer uma coisa: se ele se levantar daí com alguma coisa quebrada, você vai ser quebrado em 2 pedaços. Cara, tem hora que a gente esquece de algumas coisas. Porque se ele descesse da moto e: Senhor, está tudo bem, o Senhor não quebrou nada, não se machucou, há uma diferença, mas já desceu humilhando, gritando, por ser um Senhor. Porque quando fui eu, as coisas mudou. Então, quando nós vamos ver o derramado do Espírito Santo sobre os velhos, se essa geração maltrata os velhos, são coisas que nós devemos observar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a graça de Deus sobre a nossa vida.
Precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus, mas não só a gente individual, mas a nossa família. Mas o meu marido não é crente, não tem problema. Quando ele dormir, coloca a tua mão abençoada sobre a cabeça dele e ora por ele. Abençoa a vida dele. Era isso que eu fazia pela vida dos meus filhos, e ensinei a fazer pela vida das minhas netas. Coloca a mão, ora por ele, abençoa. Traz uma roupa dele, traz uma gravata, bota do teu lado. Alguém chegar, não, aqui é a cadeira do meu marido. E você vai ver o agir de Deus, porque a tua fé está movendo a mão de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Em algum momento ele vai receber uma palavra do Espírito Santo. Amados, não é difícil acreditar em Jesus. Não é difícil entender que o Espírito Santo habita dentro de nós, porque somos templos do Espírito Santo. Mas precisamos acreditar. Precisamos mudar. Hoje nós estamos sendo apertados, sem levar um abraço do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo apertados, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Não podemos ser crentes meninos, que qualquer coisa nos machuca, nos ofende. Não. O reino de Deus é tomada à força. E o Espírito Santo, quando ele veio sobre as nossas vidas, foi com um propósito. Foi o propósito de nós frutificarmos aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas nossas mãos. Essa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. São cinco fatores do Espírito Santo sobre a nossa vida quando nós nos batizamos. Você tem observado algum deles? Algum deles tem mexido com você? Algum deles tem trabalhado na tua vida? Tem entendimento das coisas? Tem sabedoria da coisa? Tem fortaleza para enfrentar as diversidades? O que nós temos feito com o que Deus tem nos dado? O que nós temos feito? Deus, Ele espera muito mais da gente. Deus, Ele espera muito mais. Não adianta nós virmos toda quarta, todo domingo para a igreja, e às vezes sair daqui sem entender nem o que foi pregado. Nós estamos ouvindo muitas coisas pela internet, muitas pregações coaches, que diz que você vai ser rico, que você vai ser bem sucedido, que você vai ter uma fazenda, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. O Evangelho de Jesus diz que você vai ser salvo, só salvo, e as coisas materiais vai ser acrescentado, mas sem você dar valor àquilo. A gente não pode se apegar às coisas materiais e esquecer o dom do Espírito Santo. Porque se eu me pego às coisas, eu abro mão do Espírito Santo de Deus, porque as coisas ficou mais importante para mim. E como eu vou orar? Como a pastora falou, quem vai? Quem enviaremos? Amados, nós somos o referencial de Cristo, amados. Nós temos a marca do Espírito Santo de Deus. Às vezes você não fala nada, só entra no lugar, as pessoas têm o discernimento de saber que você serve a um Deus Todo-Poderoso. Essa marca é uma paz que nós carregamos dentro de nós, e aonde nós chegarmos, essa paz exala. E o Espírito Santo, ele é uma tranquilidade. O Espírito Santo, ele é manso. A gritaria espanta. Uma vez eu estava numa igreja de um amigo, e a primeira vez colocaram aquele negócio no ouvido, que a pessoa do som fala,
E o som, pá, 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 pá. Daqui a pouco, o rapaz que estava no som, não vou nem falar o nome dele, porque ele é daqui do bairro, e falou assim, fulano, e ele tá, fulano, e ele, daqui a pouco ele parou de tocar a bateria. Deus está falando comigo. Fulano, sou eu que estou falando contigo, filho, olha aí o negócio aí que está caindo. Sabe, amados? São coisas que a gente não percebe, A voz de Deus não é de qualquer jeito. Deus não fala com a gente para nos envergonhar. Deus não nos usa para alguém para que nós sejamos envergonhados, porque às vezes as pessoas dizem, eu não vou falar não, porque não sei como a pessoa vai me receber, como vai escutar. Amados, tire isso do seu coração e da sua mente. Quando você abrir a boca para falar, você vai falar o que aquela pessoa vai querer ouvir, porque é o Espírito Santo que vai falar. É assim que funciona o Espírito Santo na nossa vida, amados. E são as coisas que nós buscamos do Espírito Santo de Deus. Porque em gemidos e sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você chora. Não tem palavras. Jesus, quando Ele é levado para o deserto, Ele fresquinho saiu do batismo. O texto diz que Ele, quando saiu do batismo, Ele foi levado pelo diabo para o deserto. Caramba, foi Jesus para o deserto. E no deserto não é um lugar de alegria, no deserto não é um lugar de felicidade, no deserto não é um lugar de pulos, de gritos, de tranquilidade. O deserto é prova, o deserto é dificuldade, o deserto é fartura, falta tudo. Mas Jesus tinha paz. Ele já entra dentro do deserto com o espírito de temor, temendo ao Pai. E tudo que o diabo falava, ele está escrito. Mas está escrito, porque está escrito que ele, o Satanás, o fedorento, o catingoso, já está condenado, já está derrotado. Ele já está derrotado, amados. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos deixa sempre alegre, e nos deixa sempre contente, e nos deixa sempre inspirado a fazer a obra de Deus. Aleluia, amados. Aplauda o Senhor, pastor. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia.